Vamos lá então para a gente simplificar o que a gente viu em relação a caráter dos óxidos. Vamos lá então para definir o caráter de um óxido, ou seja, o comportamento químico dele, primeiramente com os óxidos neutros. Quando eu chamo um óxido de óxido neutro, quer dizer que ele não vai reagir nem com água, nem com ácido, nem com base. Então, se ele não reage com água, ácido ou base, a gente não convida eles, não convite. Então a gente vai olhar aqui, ó, essa regrinha, esse nomezinho, para a gente memorizar os três óxidos neutros: monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Vamos ver uma curiosidade sobre um desses óxidos aqui, ó. O monóxido de carbono ele é tóxico. Por quê? A hemoglobina que está presente no nosso sangue, ela serve para transportar oxigênio. A partir do momento que eu tenho um incêndio, por exemplo, eu gero através da combustão incompleta dos materiais que estão ali no incêndio, monóxido de carbono. E o monóxido de carbono ele tem uma ligação, uma afinidade química muito forte com a hemoglobina. E a hemoglobina, que antes era para transportar oxigênio, vai começar a se ligar fortemente com o monóxido e vai parar de transportar oxigênio. E a gente sabe que se o nosso organismo fica sem oxigênio, a gente acaba vindo a óbito. Vamos lá para os próximos óxidos. Óxidos ácidos. Quando eu tenho um óxido ácido, de caráter ácido, quer dizer que esse óxido vai ter um comportamento de um ácido. Então, se eu pego esse óxido e reajo ele com água, ele vai gerar um ácido. Por exemplo, CO2 mais água. CO2 mais água, a gente junta isso aqui tudo e vai ter, ó, 2 hidrogênios do lado esquerdo, 2 do direito. Um carbono, 3 oxigênios de um lado e do outro. Então, o dióxido de carbono, cuidado para não confundir o dióxido de carbono com o monóxido de carbono, porque o dióxido de carbono é CO2, o monóxido é CO. Monóxido é neutro, CO2 é ácido. Então, o dióxido de carbono ele vai gerar um ácido aqui, quando reage com água. Vamos ver aqui outro exemplo. Extremo cuidado com o NO2. Por quê? O NO2, ele quando reage com água, ele vai formar dois ácidos, o ácido nitroso e o ácido nítrico. Então ele é um dos óxidos ácidos que vão gerar dois ácidos a partir do momento que ele reage com água. Geralmente, os óxidos de caráter ácido, eles são formados por ametais, mas pode acontecer também quando eu tenho um metal com NOx elevado. Menos 2 do oxigênio vezes 3, menos 6. Para dar zero, o NOx do cromo teria que ser mais 6. Ou seja, o NOx do cromo está muito alto. Então ele pode ser caracterizado como um óxido ácido. Vamos ver o exemplo aqui da reação dele. Então aqui geraria o ácido crômico. Repara aqui no seguinte, basicamente é a gente pegar a quantidade que tem aqui do óxido e juntar com a água e fazer o bolo aqui que vai gerar o meu ácido. Então começa com o hidrogênio, conta quantos hidrogênios tem de um lado, 2, 2. Quantos cromos tem do lado esquerdo? 1, 1. Oxigênio tem 4, aqui tem 3 mais 1, 4 também. Então basicamente quando a gente pega um óxido ácido e reage com água, eu vou gerar o meu ácido. Esse óxido de caráter ácido, ele vai ter também um comportamento se ele reagir com uma base. Porque se ele tem um comportamento ácido e ele reage com uma base, ele vai gerar o quê? Sal e água. Então vamos ver nesse exemplo aqui, ó. O trióxido de enxofre, quando ele reage com o hidróxido de cálcio, ele vai formar o sulfato de cálcio e vai formar também água. Basicamente, como é que a gente faz para determinar essa reação aqui? A gente pega o que está sendo formado aqui, né, o que está como reagente, retira uma molécula de água e quando eu retiro essa molécula de água, eu completo o restante aqui, ó, para formar meu sal. Então tirei os 2 hidrogênios que tinham aqui do OH. Tirei mais um oxigênio, então tinha 2 oxigênios, vai ficar só um. Mais os 3 aqui vão ficar agora 4 oxigênios. Então 4 oxigênios. Um cálcio e um enxofre. Então ficaria o CaSO4. Então, basicamente, quando a gente pega um óxido ácido e reage com base, é só a gente retirar aqui a nossa molécula de água, e a partir do que a gente tirou a molécula de água, a gente forma a fórmula do nosso sal. Então, se o óxido ácido reage com água, é só juntar tudo e montar a fórmula aqui do meu ácido. Muito cuidado aqui com o NO2, porque o NO2 ele é um óxido ácido que ele vai gerar dois ácidos na hora que ele reage com água. E cuidado para não confundir o NO2 com os óxidos neutros NO e N2O. Então por isso que a gente tem que lembrar do não convinte. NO, CO, N2O.
o NO2, N2O4, N2O5 seriam óxidos ácidos. Perfeito? Vamos lá agora para os óxidos de caráter básico. Assim como os óxidos de caráter ácido, se ele é um óxido de caráter básico, ele vai ter um comportamento básico. Então, se ele reage com água, ele vai gerar o quê? Uma base. Então, vamos ver aqui como exemplo. Na2O mais H2O, o que forma? Eu pego aqui o óxido básico, reajo com água e eu vou formar aqui a minha base. Então, é só juntar tudo e formar aqui da forma da base. Como o sódio é da primeira família, ele precisa só de um OH. Então, só um sódio para um OH. Tem dois sódios aqui, então vou botar 2 Na com 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Pronto, formei meu óxido, meu hidróxido, né, minha base a partir do meu óxido básico. Vamos agora para o Fe2O3. FeO2O3 seria um óxido básico. Quando ele reage com água, a gente tem que pensar em manter o NOx. Então o ferro aqui vai ter NOx mais 3. Porque menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Para aqui dar mais 6, cada ferro vai ter NOx mais 3. Consequentemente, a gente precisa gerar aqui o quê? O hidróxido de ferro 3. Então FeOH3. Como eu tenho que formar o FeOH3 para manter o mesmo NOx mais 3 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que igualar a quantidade de água que tem de um lado e do outro. Então pensa comigo aqui no seguinte, ó, de água, de oxigênio, de hidrogênio, de ferro, tudo. Tem 2 ferros aqui. Então eu vou colocar também 2 aqui, ó. Para ter 2 ferros, 2 oxigênios, né? 2 vezes 3 dariam 6 oxigênios, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Para ter 6 hidrogênios, eu preciso ter 3 aqui águas. Então, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 3 oxigênios mais 3, 6 oxigênios. Então, balanceia a equação. Basicamente, é o que a gente fazer o quê? Monta a equação e depois a gente balanceia. Então, mantém o NOx, depois faz o balanceamento. Aqui é a mesma coisa, Na2O. É o hidróxido de sódio que tem que ser formado. Então, a gente forma o hidróxido de sódio e depois balanceia a equação. Uma outra situação que pode acontecer é o seguinte. Se ele é um óxido básico, de caráter básico, se ele reagir com ácido, ele vai ter a formação de um sal e água. Então, se eu pegar o MgO, que é um óxido básico, e reagir com ácido clorídrico, ele vai formar o quê? O magnésio é da família 2. O cloro, então, que tem 7 elétrons, ele vai ficar com carga menos 1, então vou ter que ter 2 cloros para 1 magnésio. Então ficaria MgCl2. Com isso, na hora que a gente vai balancear, é só colocar o número 2 aqui no HCl e pronto, a equação está balanceada. Então o óxido de caráter ácido reage com água e gera um ácido. Óxido de caráter base reage com água e gera uma base. Óxido de caráter ácido reage com base e forma sal e água. O óxido de caráter básico reage com ácido, gera sal e água. Professor, e se eu pegar então um óxido ácido e reagir com óxido básico? O que vai formar? Um sal. Porque um tem caráter ácido, o outro tem caráter básico. Então eles vão se neutralizar. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Óxido de magnésio, que é um óxido básico, com dióxido de carbono, que é um óxido ácido. Juntei os dois, vou formar o sal. É só você juntar tudo que está na fórmula. Um magnésio, um carbono, 3 oxigênios, MgCO3, o carbonato de magnésio. Vamos lá agora para o último óxido, o último comportamento, que seria o comportamento anfótero. Quando eu falo que tem um comportamento anfótero, quer dizer que ele tem um comportamento tanto de ácido quanto de base. Então, como o anfótero tem um comportamento tanto de ácido como de base, se esse óxido anfótero reagir com a base, ele vai formar sal e água, e se ele reagir com o ácido, ele vai formar também sal e água. É a mesma lógica que aconteceu aqui. Então, ó, óxido de zinco. O óxido de zinco, se ele reage com uma base, ele vai formar, então, esse sal e água. Basicamente, é a mesma ideia. É só você chegar e juntar tudo que tem aqui, retira uma molécula de água e forma o meu sal. Se eu pego esse óxido de zinco e reage com ácido clorídrico, um ácido, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou retirar uma molécula de água e para retirar essa molécula de água eu preciso de 2 hidrogênios, né? Por isso que eu botei 2 NaOH e 2 HCl. Então retirei uma molécula de água e o que sobra eu boto aqui ZnCl2. Então, ó, óxidos anfóteros, se reagem ou com base ou com ácido, eles vão gerar sais e água. Óxidos anfóteros importantes que a gente precisa gravar. Obviamente, o óxido de zinco, óxido de alumínio,
óxido de chumbo e óxido de chumbo 2 e óxido de chumbo 4. Saião, é muita coisa para gravar, é muita reação, eu tô ficando perdido. Calma, relaxa que eu vou mostrar aqui para vocês um macete muito simples, muito prático, que vocês vão conseguir sintetizar isso aqui tudo em um quadro. Perfeito? Pronto, vamos lá então para a gente simplificar o que a gente viu em relação a caráter dos óxidos. Os óxidos eles são compostos binários em que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então esse se for um ametal, vai ser um óxido molecular. E dentro dos óxidos moleculares, eu só tenho como ter um óxido neutro ou um óxido ácido. Aí o que a gente faz? A gente grava os óxidos neutros, não com VID. Então, NO, CO, N2O. Gravou esses três, todos os outros óxidos que forem formados por ametais serão óxidos ácidos. Agora vamos lá. Óxido formado por metal vai ser um óxido iônico. Se ele é um óxido iônico, ele pode ser anfótero ou básico. O anfótero é só a gente gravar o quê? O que é formado por zinco, alumínio e chumbo. Professor, não precisa gravar todos, não? Não, porque esses três são os que aparecem nos vestibulares, os outros não caem. Então esse esqueminha que eu mostrei aqui para vocês é basicamente para a gente ver o que cai nos vestibulares. Não interessa para a gente a exceção, não interessa para a gente as coisas que não caem. O que vai interessar para a gente basicamente vai ser o quê? Esses três, que vai ser para definir os óxidos moleculares neutros. Os que não forem esses três vão ser ácidos. E zinco, alumínio e chumbo, porque seriam os óxidos anfóteros. Os que forem formados por metais, que não for zinco, alumínio ou chumbo, vão ser caracterizados como óxidos básicos. Perfeito? Simples, né? Então, galera, é isso. Um beijo e um cheiro para vocês.